A gente se baseou num relatório forense bem detalhado sobre a morte de Miguel Abdala Neto. Ele era o tio materno de Suzane e Andreas von Richthofen e foi encontrado morto em casa em janeiro de 2026. A polícia, assim, de imediato, classificou o caso como morte suspeita. E é isso que abre um capítulo final e bem complexo nessa história. A nossa missão aqui é entender o que aconteceu e o que a perda dele significa pro desfecho de toda essa saga familiar. Vamos começar com um gancho, né? O corpo foi achado na casa dele, no Campo Belo, em São Paulo, depois de umas 48 horas sem contato. Sim. E aí a polícia vai e classifica como morte suspeita. Vamos tentar desempacotar isso. Os detalhes da descoberta são bem diretos. O Miguel, com 76 anos, foi visto pela última vez numa terça-feira. Na quinta, um vizinho ficou preocupado. Isso. Ele usou uma escada, olhou por cima do muro e viu o Miguel caído no quarto. Aí, chamaram a polícia, o SAMU, e constataram o óbito. E o que intriga é que aparentemente não havia sinais de arrombamento, de luta, nada disso. Exato. Então por que morte suspeita? É só por causa do histórico da família? Isso já é suficiente? Olha, essa é a pergunta central. E a resposta é sim e não. O histórico pesa, claro, mas a classificação é um protocolo técnico. Morte suspeita é um termo padrão que se aplica por uma combinação de fatores. Primeiro, a morte solitária, sem nenhuma testemunha. Entendi. Segundo, o estado do corpo, que já mostrava que o óbito não era tão recente. E terceiro, óbvio, o contexto da vítima. Por ser uma peça-chave no caso von Richthofen, a investigação precisa ser a prova de falhas. Então, exames toxicológicos, necropsia completa no IML. Ah, pra blindar o resultado, né? Exatamente, para descartar cientificamente qualquer outra possibilidade que não seja uma causa natural, como um infarto, que é o mais provável. Faz todo sentido. Mas a história ganha outra dimensão quando a gente lembra quem era o Miguel nessa família, não é? Ele não era só um tio. Depois do crime, ele virou uma fortaleza. Uma fortaleza, é a palavra perfeita. Ele era um médico ginecologista que, da noite pro dia, teve que assumir a guarda do Andrés, que tinha só 15 anos. E a administração de um patrimônio milionário, de quase 11 milhões de reais. Exato. É fascinante pensar que por mais de 20 anos, a única coisa que talvez impediu o colapso total do Andrés foi essa presença silenciosa do tio. Ele virou o guardião legal, e com isso, o principal adversário da Suzane na justiça. E que batalha foi essa, né? Mesmo presa, a Suzane acusou ele de má gestão dos bens. Em 2005, foi um ataque direto. Transformou a disputa familiar numa verdadeira guerra nos tribunais. E o ponto alto disso tudo foi o processo de exclusão por indignidade, certo? Sem dúvida. Pra quem não é da área, o que isso significa na prática? Olha, de forma bem simples, é um mecanismo da lei que impede um herdeiro de receber os bens se ele cometer um crime grave contra a pessoa de quem herdaria. Basicamente, a lei diz que você não pode lucrar com seu próprio crime. Entendi. E a atuação do Miguel foi crucial para reunir as provas, sustentar o argumento, e isso culminou na decisão de 2011 que tirou da Suzane o direito à herança. Então foi ele que consolidou o Andreas como um único herdeiro. Foi a vitória mais importante dele. Ele garantiu que o patrimônio dos pais ficasse com o único filho que não os traiu. Uma vitória com um custo pessoal altíssimo, imagino. E agora com a morte dele, o que acontece com o Andreas? Ele sempre pareceu a peça mais frágil disso tudo. E aqui está o ponto mais delicado. O Miguel era a última âncora de normalidade e proteção para o Andreas. A última mesmo. Sem essa figura, a situação dele, que já é complexa, a gente lembra do surto psicótico em 2017, das dívidas crescentes de IPTU nos imóveis. Se fica ainda mais vulnerável. Muito mais. A morte do tio não é só o fim de uma vida. É a remoção da última viga de sustentação de toda essa estrutura familiar em ruínas. O Andreas